glórias a Deus. Hoje, meu irmão, gostaria de falar a respeito do Mar Vermelho, da travessia do povo de Deus no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia. Ao sul, o Mar Vermelho comunica-se com o Oceano Índico pelo Estreito de Bab el-Mandeb e o Golfo de Aden. Ao norte se encontram a Península do Sinai, o Golfo de Aqaba e o Canal de Suez, que permite a comunicação com o Mar Mediterrâneo. O Mar Vermelho tem um comprimento aproximado de 1.900 km por uma largura máxima de 300 km e a superfície de aproximadamente 450.000 km². Tem uma profundidade máxima de 3.040 metros na fossa central e a profundidade média é de 500 metros. A sua água tem uma salinidade aproximada de 4% e a temperatura relativamente constante à volta de 22 graus centígrados. O Mar Vermelho é famoso pela exuberância da sua vida marinha, com uma população de mais de 1.000 espécies de invertebrados, incluindo 200 espécies de corais e pelo menos 30 espécies de tubarões. A configuração do Mar Vermelho é devido à separação das placas tectônicas da África e também a Península Arábica. O movimento começou há cerca de 55 milhões de anos e continua atualmente, o que explica a existência de uma atividade vulcânica nas partes mais profundas e nas margens. O Mar Vermelho é um destino turístico privilegiado, principalmente para os amantes de mergulho submarino. Os países banhados pelo Mar Vermelho são Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Israel, Jordânia e Sudão. Algumas cidades costeiras do Mar Vermelho, Assab, Porto Sudão, Suez, Aqaba, Jeddah e Eilat. Ao contrário do que possa parecer, o Mar Vermelho, braço do Oceano Índico, entre as costas da África e a Península Arábica, não tem esse nome por causa da sua cor. De longe, as suas águas têm um aspecto azulado. Normalmente, são também bastante límpidas, o que faz com que a região seja utilizada para atividades de mergulho. A mais provável origem do nome são as bactérias presentes na superfície da água. Durante a sua proliferação, elas deixam o mar com manchas avermelhadas em alguns lugares. Outra possibilidade são as montanhas ricas de minerais na costa arábica, apelidadas de montanhas de rubi por antigos viajantes da região. Durante a Idade Média, o Mar Vermelho era uma parte importante da rota de comércio de especiarias. Segundo a narrativa bíblica, o povo hebreu ou os israelitas acabava de ter saído do Egito após ter sido escravizados por 430 anos. Moisés, um hebreu criado pela família real egípcia, recebeu uma ordem de Deus para libertar o seu povo, que estava cativo no Egito. Após as 10 pragas, Faraó finalmente deixou os israelitas irem embora, mas tempo depois da partida deles, Faraó mudou de ideia. Então, ele mandou um grande exército ir atrás dos hebreus no deserto. Os hebreus teriam ficado cercados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Mas Moisés, após orar e Deus ter falado com Moisés, ele teria erguido seu cajado diante do mar, que teria se aberto em dois, possibilitando a passagem para os hebreus. E após terem passado, o exército egípcio também teria tentado passar pelo mar, o qual se fechou, afogando todos os soldados do exército. Isso encontramos aqui em Êxodo, no seu capítulo 14, versículos de 15 até 31. Alguns historiadores e outros que não acreditam na passagem e também não acreditam na Bíblia dizem que Moisés cruzou o mar em um pântano raso com juncos e que as bigas egípcias teriam ficado presas. A imagem dos egípcios se afogando seria literalmente uma metáfora para a humilhação dos egípcios. Existem vários relatos e pesquisadores encontram fortes evidências da abertura do Mar Vermelho por Moisés. Um grupo de pesquisadores que se dedica a buscar evidências dos relatos bíblicos afirmou ter encontrado o caminho exato feito pelos hebreus durante a fuga do Egito, registrado no livro de Êxodo. O time de pesquisadores da Douglas Thomas Research, conhecida por DTRF, acredita que encontrou o ponto exato em que o povo cruzou o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. O que encontraram lá foi simplesmente incrível. Segundo eles, não podiam acreditar que haviam todas estas evidências do Êxodo e quase ninguém fora dessa região estava ciente disso, disse o cineasta Ryan Mauro, que trabalha fazendo registro de pesquisas da DTRF. Mauro afirmou que realizou 3 viagens à Arábia Saudita
local considerado por ele como parte da rota de Moisés em busca de informações para o projeto. Como se sabe, o livro do Êxodo fornece um relato da partida dos hebreus da escravidão do Egito e da sua jornada pelo deserto até encontrarem Canaã. Segundo a Bíblia, durante a fuga, os hebreus se viram encurralados pelo exército egípcio, o que obrigou Moisés a buscar orientação junto a Deus e receber ordem de separar as águas do mar, que se fecharia em seguida, matando seus perseguidores. A história segue afirmando que, posteriormente, este povo chegou ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e acabou se estabelecendo onde hoje é Israel. A localização do Monte Sinai bíblico é tradicionalmente associada com a Península do Sinai, no Egito. Perto da montanha foi construído o Mosteiro de Santa Catarina, sobre o que tradicionalmente se acredita ser o local onde Deus se revelou pela primeira vez a Moisés. No entanto, o cineasta Ryan Mauro acredita que o verdadeiro Monte Sinai está localizado a mais de 160 quilômetros a leste do Golfo de Aqaba, que separa a Península do Sinai da Arábia Saudita. Depois de 3 viagens à Arábia Saudita, ficou plenamente convencido de que os judeus entraram na antiga terra de Midian quando fugiram da escravidão no Egito, afirmou Mauro, acrescentando que há provas de que Moisés conduziu o seu povo através do Golfo de Aqaba, a leste da Península do Sinai, onde a travessia teria apenas cerca de 12 quilômetros, com uma profundidade superficial de apenas 330 metros. Vai levar algum tempo para trazer essa teoria alternativa para a historiografia tradicional, mas acreditam que o trabalho vai mudar seriamente o cenário sobre este assunto, declarou Mauro. O pesquisador pede aos céticos em relação ao Êxodo que mantenham a mente aberta sobre o assunto e afirma haver uma razão pela qual esta tradição tem sido transmitida nas 3 principais religiões mundiais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Talvez estes céticos tenham duvidado do relato histórico do Êxodo por causa da falta de provas no local tradicional, o Mosteiro de Santa Catarina, mas o que eles encontraram parece encaixar nos relatos antigos, acrescentou. A Dovington Thomas Research Fundação também lançou um documentário intitulado Encontrando a Montanha de Moisés, que citou uma evidência arqueológica inegável de sua suposta realização na Arábia Saudita. Não acreditam necessariamente nas mesmas divindades que os antigos egípcios, babilônicos e assírios, mas aceitam as evidências que esses povos existiram e que houve grande evento durante a sua respectiva existência. Os relatos do Êxodo não são diferentes e agora eles têm provas reais e físicas que esses eventos aconteceram, finalizou Ryan Mauro. Uma de suas margens estão algumas ruínas que acredita-se ser dos portos do rei Salomão, o qual a Bíblia relata ali em 1 Reis, no seu capítulo 9, versículo 26. A ponta ocidental é chamada de Golfo de Suez. Essa ponta possui aproximadamente 300 quilômetros de comprimento e 32 quilômetros de largura. Provavelmente, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, o Golfo de Suez se estendia ainda mais ao norte, incluindo uma região de lagos. Nesta região estão os chamados Lagos Amargos. As praias desses lagos são repletas de juncos e talvez possam servir para explicar o antigo nome do mar, Mar de Juncos. A Bíblia diz que o Mar Vermelho foi atravessado pelos israelitas durante o Êxodo no Egito, sob liderança de Moisés. A travessia do Mar Vermelho sempre foi alvo de muitos debates e especulações, sobretudo pela identificação do lugar em que as águas se abriram. De acordo com a passagem bíblica, obviamente os israelitas não atravessaram o centro do Mar Vermelho em si, pois a travessia durou apenas uma noite. Além disso, essa possibilidade também seria impossível geograficamente, pois não se harmoniza com a rota do Êxodo. Então, provavelmente os israelitas atravessaram um dos braços do Mar Vermelho. A maior parte dos estudiosos acredita que os israelitas atravessaram o Golfo de Suez, que possivelmente se unia ao norte dos Lagos Amargos. Seja como for, o mais importante é saber que Deus estava com os israelitas. Não se importa onde foi que atravessaram, mas sim que atravessaram, e saber que o milagre de fato ocorreu. De forma sobrenatural, Deus revelou ser soberano sobre as forças da natureza, dividiu as águas num lugar onde havia profundidade suficiente para que todo o exército de Faraó fosse afogado e o povo de Israel passasse a pés secos.
Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.